Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Valdigley, professor da disciplina de Física, público-alvo para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, hoje na aula vamos definir aqui os objetivos relacionados à radiação de corpo negro, compreender a radiação do corpo negro, compreender a linguagem gráfica, sobre a distribuição do espectro de ondas eletromagnéticas, identificar as cores de acordo com o comprimento de onda e entender o aspecto quantitativo da temperatura dos corpos destacados no simulador FET. Descrever as características físicas da radiação, temperatura e comprimento de onda do corpo negro. Então, iniciando aqui a radiação do corpo negro, vamos entender aqui, relacionar a temperatura com os materiais que estão emitindo que radiação térmica quando são elevados a temperatura. Então vejamos aqui, ó. Um corpo em qualquer temperatura emite radiações eletromagnéticas por estarem relacionadas com a temperatura em que o corpo se encontra. Frequentemente são chamadas de radiações térmicas. Então você observa que quando um corpo ele está sendo aquecido, o que ocorre com ele? Quando o corpo está sendo aquecido, ele está o quê? Aumentando o quê? A sua temperatura. Então ele está emitindo o quê? Radiações eletromagnéticas. Essas radiações eletromagnéticas que estão sendo emitidas estão relacionadas com o quê? Com a temperatura do material. Então, quanto mais você aumentar a temperatura desse corpo, ou você aquecer esse corpo, que ele seja capaz e que ele vai aumentando a temperatura, ele emite o que? Radiações eletromagnéticas, ok? Então frequentemente são chamadas de quê? De radiações térmicas. Então, ok, pessoal? Quando você está próximo de um corpo, você está sentindo que aquele corpo está muito quente, na verdade ele está emitindo o que? Radiações. Na forma do que? De radiações térmicas. Então, ok? Devido ao que? Aquele corpo está o que? Ele está sendo aquecido, que está contribuindo para o que? Para o aumento da temperatura. Beleza? Então vejamos aqui uma situação aqui. Ó. Então considere que você tem um ferro aí elétrico na sua casa, ligado. E sem encostar a mão ou o seu corpo em contato com o ferro elétrico, o que você observa? Que ele está quente. Beleza? Então você observou que ele está quente. Na verdade ele está emitindo o quê? Radiações térmicas. Por quê? O ferro está ligado, aos poucos ele vai o quê? Aumentando o quê? A temperatura dele. Então ele está emitindo o quê? Radiações térmicas. Quanto mais for aumentando a temperatura, ele vai o quê? Emitindo radiações térmicas. Então você não consegue ver o que? Essas radiações térmicas. Por quê? Não está no intervalo do comprimento de onda e nem na frequência que você seja o quê? Capaz de enxergar essa cor dessa radiação térmica que está sendo emitida pelo ferro elétrico que está ligado. Ok, pessoal? Então, por que você não vê? É que em baixas temperaturas a maior taxa da emissão está na faixa do infravermelho. Então, portanto, você não vai conseguir observar o que? Essas radiações térmicas que estão sendo emitidas pelo ferro. Ok? Agora vejamos aqui. Podemos observar nessa imagem, antes de relacionar aqui com esse texto, no qual você observa aqui que você tem a capacidade de ver algumas cores aqui, diferente uma da outra, e essas cores têm a ver com o quê? Com a temperatura. Se a temperatura ela aumenta, a cor ela também vai o quê?
ela vai ocorrer mudança, né? Beleza? Então vamos aqui analisar aqui no texto aqui, ó. Aqui, ó. Aumentando-se gradativamente a temperatura de um corpo, ele começa a emitir luz visível. De início, a luz vermelha. Então suponha lá que você tem um material, de repente você está aquecendo esse material devagar, para você observar o que vai ocorrer com ele, então você começa a aquecer ele devagar. Viu? Mas se você quiser aquecer ele rápido, aí talvez você pode observar uma cor diferente da cor vermelha aqui, né? Talvez ele aquece muito rápido, que já começa a emitir uma cor, vamos por verde, ou amarelo, ou azul. Então, ok? Então, no início aqui, vamos considerar que o material que você está querendo observar aí é algumas cores que você fornece o quê? Uma certa quantidade de calor, que esse corpo seja capaz, que esse corpo absorve essa quantidade de calor gradativamente, né? E aos poucos vai o quê? Aumentando a temperatura desse corpo. No início você não consegue observar nada de cor, porque não está na faixa do comprimento ou da frequência que você tem a capacidade de observar a cor daquela radiação térmica que está sendo emitida. Aí com o passar do tempo, como a temperatura está aumentando, você começa a observar o que? Uma cor vermelha. Essa cor vermelha está na faixa do comprimento de onda e da frequência que você consegue o que? Observar. Passando a seguir para uma cor que? Amarela. Então você já tem essa cor amarela num comprimento de onda e numa frequência diferente em relação à cor vermelha. E depois você observa o que? Uma cor verde, também que está num determinado comprimento de onda e que tem uma frequência, ok? E depois você observa o que? Uma cor azul, ok, pessoal? Devido ao que? O aumento da temperatura do material, aos poucos. Você conseguiu observar essas características desse material. Quando ele sofreu o que? Um aquecimento. E foi aumentando a sua temperatura. Então, ok, pessoal? Beleza? Então, podemos seguir para frente, né? Então, vamos continuar aqui a aula aqui. Então, beleza? Então, vou ler de novo aqui, só para terminar aqui, e já vou passar para frente aqui. Aumentando-se gradativamente a temperatura de um corpo, ele começa a emitir luz visível, de início a luz vermelha, passando a seguir para a amarela, a verde, a azul e em altas temperaturas a luz branca, chegando à região do ultravioleta do espectro eletromagnético. Agora vamos analisar aqui o que é um corpo negro ideal. Ok? Então vamos aqui. Ó. Para o estudo das radiações emitidas, foi idealizado um corpo denominado corpo negro. O modelo prático mais simples de um corpo negro é o de uma pequena abertura num objeto oco. Figura 1, essa figura aqui. Qualquer radiação que entra vai sendo refletida e absorvida nas paredes e acaba por ser completamente absorvida. Então, observa aqui. Você tem esse objeto oco e aqui você tem um orifício. Aqui deixa passar aqui radiação. Então, essa radiação entra aqui. Entra pelo orifício. E essa radiação ela sofre reflexão aqui dentro, no interior, aqui que é oco, várias reflexões, e acaba sendo o que? Absorvida, totalmente absorvida, aqui no interior aqui. Beleza? Então a radiação entrou aqui pelo orifício. O que vai ocorrer com a radiação aqui no interior aqui desse objeto oco? Vai ser totalmente absorvido, porque vai sofrendo reflexões aqui, e esse material ele tem o que? A capacidade de absorver essa radiação, passou pelo orifício aqui.
Se o objeto oco for aquecido por uma fonte de calor no seu interior, há emissão de radiação pelo orifício. Então, se você pegar um objeto que tem uma fonte de calor e colocar no interior aqui, ó, desse objeto oco aqui, o que vai ocorrer? Ele vai ser aquecido e vai emitir radiação pela onde? Pelo orifício. Ok, pessoal? Então vamos passar para frente. Então essa aqui é uma das características do corpo negro idealizado. Então vejamos aqui outras características importantes do corpo negro. O corpo negro absorve toda a radiação que nele incide. Isto é, sua absorvidade é igual a quanto? A 1. Então voltando lá. Voltando aqui na imagem, nós temos o que? É que toda essa radiação que passa pelo orifício, sofre a reflexão aqui, é absorvida aqui no interior aqui. Então, ok? É isso que ele está querendo dizer aqui. Quanto que vale? A tem que ser o que? Igual a 1. Então, por isso que ele tem essa capacidade de absorver toda a radiação no qual passa pelo orifício. E a sua reflexividade é quanto? É nula. R é igual a zero. Por quê? Ele absorve toda a radiação. Então, se ele absorve toda a radiação que passa pelo orifício, a sua reflectividade é o que? É nula. R igual a zero. O corpo negro, ele não tem o que? Ele não tem cor. Então, ok, pessoal? Então, olha uma característica fundamental aqui. Se alguém te perguntar se o corpo negro tem cor, então agora aqui você tem o conhecimento. Porque ele absorve toda a radiação. Ele não emite radiação, então ele não tem cor, né? Então, ok? Então, ó, o corpo negro não tem cor. A reflexão, mas pode ter cor a emissão. Então, ok, pessoal? Então, se caso ocorrer a emissão, aí sim pode ter cor, né? Não quer dizer que vai ter cor, pode ter cor. Então, todo absorvente é bom emissor. Logo, o corpo negro, além de absorvedor ideal, é também um emissor que ideal. Então, além desse corpo negro ter capacidade de absorver toda a radiação que passa pelo orifício, ele também é o que? Ele é um bom emissor também, ideal. Beleza? Sua emissividade é igual a 1. Então, é igual a 1. Então, ele tem essa capacidade também, né? Então, a sua emissividade aqui é igual a 1. Um corpo negro, independente do material com que é confeccionado, emite radiações térmicas com a mesma intensidade a uma dada temperatura e para cada comprimento de onda. Daí decorre o uso do corpo negro para o estudo das radiações emitidas. Através do orifício tem-se a emissão da radiação por aquecimento. Então agora vamos analisar aqui o gráfico aqui. Temos um gráfico aqui. Aqui na vertical eu tenho a intensidade, na horizontal eu tenho aqui o comprimento de onda aqui. E aqui eu tenho aqui que está numa certa temperatura aqui de 5.000 Kelvin. Cá aqui a temperatura aqui em Kelvin, viu, pessoal? Então tá aqui, ó. Então na figura 2 apresentamos dados experimentais relacionando a intensidade da radiação emitida por um corpo negro em função do comprimento de onda a uma temperatura. Então vejamos aqui. Então eu tenho aqui, ó, comprimento de onda aqui, e aqui eu tenho intensidade. E essa faixa aqui, ó, onde está aqui, ó, onde que eu estou com a seta do mouse aqui, ó,
daqui até aqui. Essas são as cores que você consegue ver. Então, o vermelho tá com ele tem um comprimento de onda e uma dada frequência. Aqui, o amarelo aqui, ó, também tem um comprimento de onda e uma frequência diferente do vermelho. Então, essas cores que você observa aqui, você só consegue ver elas porque ela está na faixa do comprimento de onda e na frequência que você seja capaz de ver essas cores. Então, ok, pessoal? Então essas cores aqui e o comprimento de onda, beleza? Está relacionada também com a certa temperatura, né? Então, ok, pessoal? Então tá aqui, ó, 5.000 Kelvin aqui, ó, que é a temperatura, né? Então aqui é o valor aqui você tem um pico aqui, né? Esse pico aqui. Aqui você tem intensidade aqui, um certo valor de intensidade. Quando o material chega, você observa essa temperatura aqui, ó, 5.000 Kelvin, ok? Então vamos continuar aqui, ó. Então, observando aqui, ó, então observe no gráfico. Então observe no gráfico que para dado comprimento de onda, a intensidade da radiação adquire valor máximo, repetindo-se a mesma experiência. Para temperaturas diferentes, obtém-se resultados mostrados na figura. Então aqui do lado aqui, ó, então você tem aqui, ó, a intensidade aqui da radiação. E aqui você tem um comprimento de onda aqui, ó. Aqui, ok, pessoal? Então aqui está a unidade aqui. Então aqui você tem essa intensidade aqui, nessa reta vertical aqui, e aqui na reta horizontal você tem representa o comprimento de onda. Aqui você tem alguns valores de temperatura diferentes. Então, ok? Então o que ocorre aqui, ó? De acordo com o gráfico aqui. Então, ó, veja o que podemos analisar aqui através desse gráfico aqui. Então você observa que quando você aumenta a temperatura, o que ocorre com o comprimento de onda? O que ocorre com o comprimento de onda aqui? Então vejamos aqui, ó. Então observe no gráfico que para dado comprimento de onda, a intensidade da radiação adquire um valor máximo. Então, para dado um comprimento de onda, então aqui está o valor de comprimento de onda, né? Então, e para um dado valor de temperatura aqui, ó, o que ocorre? Adquire o que? Um valor máximo, né? Então você observa aqui, ó, que a intensidade, um certo valor de temperatura e num dado comprimento de onda, tem um valor que máximo de intensidade. Aqui está 5.000 Kelvin, depois vem para 6.000 Kelvin. O que vai ocorrendo com o comprimento de onda? Então vai observando o que vai ocorrendo com o comprimento de onda aqui, ó. E você tem o que? Nesse ponto aqui, você tem o que? O valor da intensidade aqui. A 6.000 Kelvin aqui. Então você tem um valor um valor aqui da intensidade aqui. E quando você vai aumentando mais, o que vai ocorrendo? Com o comprimento de onda em relação à intensidade. Então você observa aqui, ó, que atingiu um pico aqui, ó, a 7.000 Kelvin. Então você tem um valor da intensidade de onda aqui, bem nesse ponto aqui, ó. Ok? Então só voltando aqui e relendo aqui de novo, ó, então observe no gráfico que para dado comprimento de onda, a intensidade da radiação adquire o que? Valor máximo, repetindo-se a mesma experiência. Para temperaturas diferentes, obtém-se os resultados mostrados na figura. Então tá aqui, ó. Então quando você vai mudando a temperatura, você vai obtendo o que? Uns resultados aqui, né? Então, ok, pessoal?
Então você obtém alguns resultados aqui, ó, quando você vai mudando essa temperatura aqui. Então observe bem aqui, ó. Mais para frente, mais adiante aqui, nós vamos ver aqui, ó, qual que é a relação disso aqui, ó. O que ocorre com o comprimento de onda aqui quando a temperatura vai aumentando? Você vê que a intensidade aqui, ó, esse pico aqui, bem nos picos, né? Nos picos a intensidade é o que? É máxima. Então, ok? Então, qual que é a relação dessa intensidade com o comprimento de onda? Então, vamos seguir aqui. Então, vejamos aqui, ó, desses resultados, temos o que? Aumentando-se a temperatura para um dado comprimento de onda, a intensidade da radiação faz o que? A intensidade da radiação aumenta. Então, se a temperatura aumenta, então a intensidade da onda é a intensidade do comprimento de onda. O que ocorre? Então tá aqui, pessoal. Então, só voltando aqui, ó, desses resultados, temos que, aumentando-se a temperatura para um dado comprimento de onda, a intensidade da radiação aumenta. Então, se você aumenta a temperatura aqui, o que ocorre com a intensidade? Essa intensidade aqui, ó, de energia, ela vai aumentar também. Então, ok? Para um dado comprimento de onda. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, se você aumentou aqui, foi para 6.000 Kelvin, então a intensidade aqui, ó, da energia aumentou devido ao aumento aqui, da temperatura. Aí você aumentou mais ainda a temperatura até chegar a 7.000 Kelvin. E aqui, o que ocorreu com a intensidade da energia? Aumentou também. Porque devido ao aumento aqui da temperatura. Então, beleza, pessoal? Então, a lei de Stefan Boltzmann, aplicada ao corpo negro, fornece a intensidade total, e aqui é representado, né, da radiação emitida. Então, você tem essa fórmula aqui, que é o I, que representa a intensidade total da radiação emitida pelo corpo, que é igual ao sigma elevado a T a quarta potência. Então, ok, pessoal? Então, vejamos aqui. O que significa essa lei de Stefan Boltzmann? Então, deixa eu só pegar aqui uma caneta aqui. Então, vejamos aqui, ó. Então, esse sigma, ele vale quanto? Vou escrever aqui, aqui embaixo aqui mesmo. Então, esse sigma aqui, ele vale quanto? Então, que essa letrinha é igual a quanto? A 5,67 vezes 10 elevado a quanto? A menos 8 a potência dividido por metro ao quadrado vezes Kelvin elevado à quarta potência. Então esse é o valor desse sigma aqui, ó. Então, ok, pessoal? Então tá aqui, ó. Então é o valor aqui, ó. Então vale 5,67 vezes 10 elevado a 8 a potência dividido por metro ao quadrado vezes a temperatura em Kelvin elevado à quarta potência. Então essa aqui é a constante do que? Então essa é a constante de Boltzmann. Então, ok, pessoal? De Stefan Boltzmann. Então, deixa eu tirar aqui. Então, você já sabe, né? Eu não vou acabar. Então, isso aqui é a constante que refere a quem?
à constante de Stefan Boltzmann. Tá aqui, ó. Então refere-se a essa constante de Stefan Boltzmann. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qual que é o significado dessa constante? Disso aqui. Na realidade, né? Qual que é o significado da lei de Stefan Boltzmann? Qual que é o significado dessa lei? Então, a lei de Stefan Boltzmann, aplicada ao corpo negro, fornece o que? A intensidade total da radiação emitida pelo corpo, né? Que é I, que é a intensidade total da radiação emitida pelo corpo, que é igual a esse sigma que vale 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a potência aqui, dividido por metro quadrado, vezes Kelvin elevado à quarta potência. Ok, pessoal? Essa é a constante de Boltzmann. Beleza? Então, em 1893, o íon, esse aqui, ó. Então, ó, em 1983, nós vamos ver algumas características importantes que Wien teve. Então, ele observou algumas características importantes. Então vejamos aqui antes de chegar nele, né? Então, observando aqui o gráfico aqui, ó, relacionado lá com a lei de Stefan Boltzmann, aumentando-se a temperatura, o pico da distribuição se desloca para comprimentos de ondas menores. Então, se você aumentar essa radiação aqui, essa temperatura aqui, o que ocorre com o comprimento de onda? Então, o comprimento de onda, ele vai o quê? Vai diminuir. Então, aumentando-se a temperatura, o pico da distribuição se desloca para comprimento de ondas menores. Então, esse pico aqui, ó, então ele vai se deslocar o quê? Para comprimento de ondas menores. Então, ok, pessoal? Então, quando você levar essa temperatura, então você vai observar que esses picos de onda vai se deslocar o quê? Para comprimento de ondas menores, no qual aonde vai ter o que? A intensidade máxima da energia. Ok, beleza? Então agora seguindo aqui em frente aqui, então de acordo com a lei de deslocamento de Wien, esse nome aqui que é um pouco meio complicado de falar, então de acordo com a lei de deslocamento de Wien, temos que o que? O comprimento de onda máximo vale quanto? T, que é igual a 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin. Então vejamos algumas outras características no qual que ele chegou aqui. Então vejamos aqui, ó. Em 1893, Wien demonstrou que o ponto de máximo da curva, que era esse aqui, qual que é o significado dele? O que ele significa? Intensidade total da radiação emitida, né? Então esse aqui é vezes o comprimento de onda, esse lambda aqui significa então aqui, então a intensidade total da radiação emitida pelo corpo vezes o comprimento de onda. Então vi em 1893 ele demonstrou que o ponto de máximo da curva, que é a intensidade total da radiação emitida pelo corpo vezes o comprimento, deslocou-se de acordo com a expressão abaixo, no qual que eu vou colocar aqui, né, que é denominada de lei de deslocamento de um íon, que é o que? Que é esse comprimento aqui, ó, de onda, comprimento de onda máximo,
máximo, ele é igual ao quê? B dividido por T, que é a temperatura em Kelvin. Então, onde que B é a constante, esse B aqui, ó, esse B é a constante de dispersão de víon, cujo valor vale quanto? B. Então, cujo valor de B, que é igual a quanto? A 2, que é igual... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Então, vou colocar aqui, ó, B, que é igual a 2,8 8 vezes 10 elevado a quanto? A menos 3 vezes metros vezes Kelvin. Então, ok, pessoal? Então, tá aí, ó. Então, essa aqui é a constante de dispersão de víon, cujo valor B aí vale quanto? 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, ok? Então, foi esse valor que ele chegou. Então, ok? Então, beleza? Só revisando aí para você que em 1893 Víon demonstrou que o ponto de máximo da curva, que quando a intensidade aqui, né, essa intensidade total da radiação emitida pelo corpo vezes o comprimento de onda, deslocou-se de acordo com a lei de deslocamento de Víon, que é essa aqui, ó. Então, ok, pessoal? Lei de deslocamento de Víon. Então, o comprimento máximo de onda, que é igual ao B dividido pela temperatura. Então, está aqui essa constante, deslocamento de Víon. Então, você tem essa constante aqui, no qual essa constante ela significa constante de dispersão de Víon, cujo valor é esse aqui. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Então, só lembrando aqui para você, depois nós vamos fazer isso aqui lá no PET, você vai ver quando aumentar a temperatura, o que vai ocorrer com o comprimento de onda. O comprimento de onda vai o que? Vai diminuir. Então, significa que esses picos aqui tem o que? Qual que é a relação? Então, ok, pessoal? Então, se aumentando a temperatura, o pico da distribuição se desloca o quê? Para comprimentos de ondas menores. Então, quanto mais você aumentar esses picos, você observa que a temperatura é maior e eles vão se deslocar o quê? Para os comprimentos de ondas menores. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, seguindo a aula aqui, ó. Então, em dezembro de 1900, eu vou ler aqui, né, um pouco curioso isso aqui, eu achei bastante interessante, então vamos lá. Em dezembro de 1900, o físico alemão Max Planck apresentou à Sociedade Alemã de Física um estudo teórico a respeito da emissão de radiação de um corpo negro, deduzindo a equação que estava plenamente em acordo com os resultados experimentais. Entretanto, para conseguir uma equação a qualquer custo, teve que considerar a existência na superfície do corpo negro de cargas elétricas oscilantes que emitem energia radiante não de modo contínuo, como sugere a teoria clássica, mas sim em porções descontínuas, partículas que transportam cada qual uma quantidade de energia, que é esse E aqui, que é a energia, bem definida. Ao explicar por meio da teoria clássica os resultados experimentais obtidos, observou-se que
para grandes comprimentos de onda havia uma certa concordância com os resultados experimentais. Entretanto, para comprimentos de ondas menores, havia grande discordância entre a teoria e a experiência. Então, na figura 4, tem aqui tratando dessas situação aqui, né? Então, essa discordância é conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Então, vejamos aqui o que está querendo dizer aqui. Então, você tem aqui o gráfico da intensidade. Aqui você tem essa na vertical a intensidade e aqui na horizontal você tem o que? O comprimento de onda. E nessa faixa aqui você tem o que? As cores que você consegue enxergar. Então, aqui está numa dada temperatura 5000 Kelvin. E aqui esses pontos aqui, ó, é o que? É a chamada de catástrofe do ultravioleta, previsão da teoria clássica. Então, na teoria clássica ocorria isso aqui, ó. Nos resultados experimentais, observava isso. Então, ok, pessoal? Então, essa aqui é a previsão clássica, no qual, o que ele observou aqui? Então, aqui, ó, ao aplicar por meio da teoria clássica os resultados experimentais obtidos, observou-se que para grandes comprimentos de onda, então para grandes comprimentos de onda, havia uma certa concordância. Então, para grandes comprimentos, de ondas, então havia o que? Uma certa concordância com os resultados experimentais. Então, ok? Entretanto, para comprimentos de ondas menores, o que ocorreu para os comprimentos de ondas menores? Havia o que? Uma discordância entre a teoria e a experiência. Então, para os comprimentos de ondas menores, havia o que? Uma discordância. Então, para os comprimentos de ondas maiores, havia uma concordância com os resultados experimentais. Já para comprimentos de ondas menores, havia o que? Uma discordância entre a teoria e a experiência. Essa discordância ficou conhecida como sendo o que? Catástrofe do ultravioleta. Então, ok, pessoal? É o que está representado aqui no gráfico aqui, ó. Então, para grandes comprimentos de ondas, havia o que? Uma concordância com os experimentos. Já para os comprimentos de ondas menores, já havia o que? Uma discordância entre a teoria e a experiência. Então, aqui no gráfico aqui tem aqui, né? Então, esses pontinhos aqui, ó, representam o que? A catástrofe do ultravioleta, que era a previsão aqui, ó, previsão da teoria clássica. E essa aqui eram os resultados o que? Experimentais, ó, obtidos. Ó. Então, tá vendo? Então, ficou conhecido como o que? Catástrofe do ultravioleta. Então, ok? Devido à discordância entre então, para grandes comprimentos de ondas, havia uma certa concordância relacionada com os resultados experimentais. Já para os comprimentos de ondas menores, havia o que? Uma grande discordância entre a teoria com a experiência. Então, isso ficou conhecido como que? Catástrofe do ultravioleta. Então, aqui no gráfico, nessa figura 4 aqui, então você pode observar muito bem aqui. Então, ok? Então, vamos para o próximo. Então, ó, essas partículas foram denominadas fótons. Então, vejamos aqui. Então, próximo aqui, né? Do slide aqui, ó. Então, relacionado lá tratando aqui, né? Então, ó, essas partículas foram denominadas fótons. A energia de cada fóton é denominada quanto? Quanto? O quanto significa, esse aqui significa energia radiante de frequência, que é dada por esse quanto, na realidade é a energia quantizada. Lembra do textinho que fala bem aqui? Na verdade aqui, ó, quando ele fala aqui, ó. Então
Tá vendo aqui? Eu só estou voltando aqui. Ó. Entretanto, para conseguir uma equação a qualquer custo, teve que considerar a existência na superfície do corpo negro de cargas elétricas oscilantes que emite energia radiante, não de modo contínuo, como sugere a teoria clássica, mas sim em porções de contínuos, partículas, que transportam para a qual uma quantidade de energia, que é bem definida, que no qual ele chamou o quê? De quanto. Então essa energia aqui, ela é bem definida. Então, ok, pessoal? Quando fala aqui, ó, mas sim em porções descontínuas, que leva em consideração que seja o quê? Partícula que transporta, né? Para a qual uma certa quantidade de energia bem definida. Então essas partículas, ela transporta o quê? Uma energia bem definida. Então lembrando que em porções o quê? Descontínuas, né? Então partículas, essas partículas bem definidas, elas transportam o quê? Energia, que é chamada de quanto. Que na verdade ela foi o quê? Que ocorreu o quê? A quantização aqui, né? Então, ok, pessoal? Então ele levou toda essa consideração aqui, né? Então, entretanto, para conseguir uma equação a qualquer custo, teve que considerar a existência na superfície do corpo negro de cargas elétricas oscilantes. Então, na superfície do corpo negro, ele considerou o quê? As cargas elétricas oscilantes que emite o quê? Energia radiante, não de modo contínuo, como era considerado, como sugere a teoria clássica. Na teoria clássica sugere, né? Que era de forma o quê? Contínua. Beleza, pessoal? Então isso na teoria clássica. Agora aqui, mas sim em porções descontínuas. Então, levando em consideração aqui que o Max Planck que levou em consideração a superfície do corpo negro, levou em consideração que as cargas elétricas oscilantes, desconsiderou a teoria clássica. Então, ok? Beleza, pessoal? Aí ele chegou o quê? A conclusão do quê? Que era descontínuas, essas partículas elas transportam energia e essa energia que essas partículas transportam é o que? É uma energia bem definida, que no qual adiante ele chamou o que? De quanto. Então beleza, pessoal? Que na realidade também são denominados o que? Que foram denominadas de fótons, né? Então, a energia de cada fóton, você sabe que é o quê? Que é denominada de quanto. Quanto? O quanto é de energia radiante por frequência, que é dada por essa equação aqui. O quanto. Então, ok? Então, vejamos aqui, ó. Então, esse Ezinho aqui, nós já falamos que ele significa o quê? O quanto de energia radiante. Beleza? Então, E é o quanto de energia radiante. Beleza, pessoal? De energia radiante. E esse H é a constante de Planck. E o F é a frequência. Então, a frequência vezes essa constante de Planck, você tem o quanto de energia. Então, ok, pessoal? Então, só lembrando aqui, ó, E é a energia radiante de frequência e é dada por essa forma aqui. Então, só colocando o valor da constante de Planck, que é igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo.
essa é a constante de Planck. Então, constante de Planck. Ok, pessoal? Então só não repara minha letra aqui, porque eu não estou acostumado a escrever utilizando aqui o recurso aqui, né? Que tem aqui através aqui do computador aqui. Então, ok, pessoal? Então esse aí é a constante de Planck, que vale quanto? É 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Beleza? Então vamos para frente. Então aqui tá as referências aqui, bibliográficas, da onde que eu peguei o material para elaborar essa aula. E agora vamos para o simulador FET. Então vejamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu descartar aqui. Agora eu vou para o simulador. Então vejamos aqui, pessoal. Então vamos analisar aqui através do simulador FET o espectro de corpo negro. Tá aqui, né? O espectro de corpo negro. Através do simulador FET, nós vamos analisar aqui algumas características importantes. Então vejamos aqui, eu vou marcar os valores. Então observe que vai aparecendo aqui. Aqui eu tenho um comprimento de onda, que é micro vezes metro. Então micro é 10 elevado a menos 6 vezes metros. 1 micro corresponde a 1000 nanômetro. Nano é 10 elevado a menos 9 vezes metro. E aqui eu tenho a densidade de potência espectral. Então tá aqui. E com a sua unidade aqui. Então ok, pessoal? Então aqui na vertical eu tenho a densidade de potência espectral. Ok? Então vamos analisando aqui. Aqui eu tenho um termômetro no qual eu posso aumentar a temperatura e diminuir a temperatura aqui. E aqui eu tenho a temperatura de corpo negro. Então, ok, pessoal? Então aqui você vai observar aqui os valores aqui da temperatura do corpo negro. Então eu marquei aqui, eu vou identificar aqui. Eu não vou marcar esse aqui porque eu não tenho precisão dele. Deixar aqui sem marcar. Então veja aqui. Aqui em relação para cá, ó, daqui onde que eu estou com a setinha do mouse é o infravermelho, no qual você não consegue observar as cores. E dessas onde que eu estou com a setinha aqui, onde tem esse risco aqui, ó, esse risco para cá, você não vai conseguir observar nenhuma cor, porque está o que? No ultravioleta. Então nós vamos analisar o comprimento de onda em relação à densidade de potência espectral. Ok, pessoal? E nós vamos olhando os picos. Então vamos fazer o seguinte. Então eu estou aqui na Terra. A Terra é um corpo negro. Então ok, pessoal? Então aqui está na temperatura normal. Você não está vendo nada. Aqui está um valor do comprimento de onda aqui, ó. Tá vendo? Então a temperatura aqui da Terra aqui, nesse ponto aqui. Então tá aqui, ó, 14.489 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E aqui está a densidade de potência espectral. Com essa temperatura. Agora eu vou, ó, quando eu aumentar aqui, ó, o que você vai observar? Ó, o que está acontecendo com o comprimento de onda? Em relação aqui. Então observe. Então estou aumentando, ó. Observe o comprimento de onda. Está chegando. E vai observando a temperatura aqui, ó. Que vai ocorrendo com a temperatura. Está aumentando, né? Então, ó. Agora você começa a observar alguma coisa aqui importante. Então você observe que quando a temperatura vai aumentando, o que ocorre com o pico? Aqui, pessoal. O que ocorre aqui? Ó? Se tiver dúvida, você vem cá nos slides
Vamos voltar lá. Então vejamos aqui nesse gráfico aqui, né? Opa. Qualquer, deixa eu dar um F5 aqui, ó. Você pode vir cá. Caso você tiver dúvida. Então vamos. Você pode vir aqui. Analisar, cadê o gráfico aqui, né? Então, aumentando-se a temperatura, o pico de distribuição se desloca para comprimentos de ondas menores. Então, aumentando-se a temperatura, o pico da distribuição se desloca para o quê? Para comprimentos de onda o quê? Menores, né? Então, quando vai aumentando a temperatura, o pico da distribuição vai se deslocando para comprimentos de onda menores. Então, ok, pessoal? Então, quanto mais a temperatura você vai aumentando, esses picos aqui, ó, ele vai se deslocando o quê? Para comprimentos de ondas menores, tá vendo? Então, vamos voltar lá no simulador. Então, tá vendo? Então, se eu vou aumentando a temperatura do corpo, ó, e o que vai ocorrendo com o pico ali? Ó, ele vai se deslocando o quê? Para comprimentos de onda menores. Ó. O que vai ocorrendo com a densidade aqui da potência espectral? Vai aumentando, tá vendo? Ah, e uma outra característica importante. Então, se eu diminuir aqui, ó, tá vendo que tá na faixa do vermelho aqui, ó? Então, você observa o que, ó? Que você consegue observar essa cor aqui na faixa do vermelho, porque tá num certo comprimento de onda. Então, ok, pessoal? Então, aqui dentro, aqui, ó, nessa área aqui, você consegue observar essas cores, porque tá na faixa do comprimento de onda que você consegue observar. Aqui você não consegue ver porque está no infravermelho. Então você não consegue observar essas radiações. E aqui bem nesse pontinho aqui também está no ultravioleta, no qual você não tem a capacidade de observar. Então esses comprimentos aqui de onda aqui estão muito abaixo, no qual você não consegue observar essas cores. Ok? Ah, e um outro fato importante, que eu não te falei, mas eu vou... agora você vai prestar atenção aqui, que é fato importante. Você está observando aqui, ó, vermelho, essas cores aqui, ó, essas cores têm a ver no qual que eu vou variando a temperatura aqui, ó. Então, se eu variar a temperatura, observe lá, ó, então a cor vermelha, né? Tá vendo? Então vai aparecendo, ó, a cor vermelha, eu vou mexendo. Então, se eu vou aumentando a temperatura, o pico vai se deslocando para comprimento de ondas menores. Então o que vai ocorrendo? Ó? Veja a cor lá. Ó. Eu tô aqui, ó, na temperatura em Kelvin da lambda, que eu saí da Terra aqui, né? Eu posso voltar aqui de novo. Ó. Então observe. Bem devagar, estou saindo da Terra. Estou aumentando. Ó. Estou aumentando. Veja a cor aqui, ó. Então você vai observando que a cor vai mudando. Então, ó, cheguei na lâmpada. Você observou uma certa cor aqui, não foi? Então eu tô, ó, agora eu vou aumentando, aumentei. Estou quase próximo do Sol. Quando eu chegar aqui no Sol, se você observou quanto que é a temperatura do corpo negro aqui, é 5.900 Kelvin. Veja o pico. Então, quanto mais eu aumentar a temperatura, então, esse pico vai se deslocar o quê? Para os comprimentos de ondas menores. Então, essa região aqui, você consegue observar aqui, essas cores aqui, ó, aqui dentro aqui, ó, desse... Tá vendo onde que eu estou passando a setinha do mouse? Então, você consegue observar aqui essas cores. O vermelho, o amarelo, o verde e essas cores aqui. E aqui você não observa porque está no infravermelho. E desse lado de cá, do lado aqui do qual você está observando, está no ultravioleta. Então você não consegue observar as características dessas cores. Ok, pessoal? Quer dizer, você não vê, né? Você não consegue observar nada aqui, ó. Nada. Só essas cores aqui você consegue ver. Que está na faixa e na frequência do comprimento de onda que você vê. Então, ok, pessoal? Beleza? Então, agora eu vou aumentar. Ó. Então, se eu aumentar,
Deixa eu diminuir aqui. Opa, agora eu posso, ó. Então vou aumentar. Então veja, ó. Olha para onde quando eu aumento a temperatura, esse pico aqui está se deslocando e vai olhando a cor aqui. Então se você vai observando a cor aqui vou voltar no Sol, que é uma estrela do nosso sistema solar, que é um corpo negro, né? Então vamos, ó. Então eu vou subindo, vou aumentando a temperatura. Então você fica observando aqui e aqui. Você vai vendo o que? As características. Observando as características, ó. Tá vendo, ó? Então aqui, ó, nessa região que você observa essas cores. Aqui você não vê porque está no infravermelho. E aqui você não consegue observar porque está no ultravioleta. Olha onde que se deslocou quando eu aumentei a temperatura. Olha para onde que o pico se deslocou. Então o comprimento de onda, cada vez que eu vou aumentando a temperatura, ele vai se tornando menor. E eu vou vendo essa cor aqui, ó. Já estou quase no ultravioleta. Então agora eu vou aumentar mais, ó. Ó. Opa, deixa eu diminuir aqui. Então diminui, pessoal. Então, ó. Vou aumentar. Vou chegar até na estrela Sirius. Cheguei na estrela Sirius. Vejo o quanto que vale a temperatura. 10.000 Kelvin. Olha a cor da estrela. Você observou quando eu aumento a temperatura. Desde quando lá no início do slide que eu falei, muda a cor do corpo, no qual aqui esse corpo é a estrela, que é a Sirius. Então você vê que o Sol tem uma cor, essa estrela Sirius tem uma cor, e se aumentar mais, ó, o que ocorreu? Tá vendo que quando eu aumentei a temperatura mais ainda, o pico se deslocou para comprimentos de ondas menores. Eu consigo observar somente essas cores aqui, ó, aqui nessa região aqui, onde que eu estou passando essa setinha. Aqui eu não vejo nada, porque está no infravermelho. E aqui você observa que está no ultravioleta. Você não consegue observar nada. Então, ok, pessoal? Então, tá vendo? Então, lembrando. Eu esqueci de falar, te fazer uma observação aqui importante. A luz do Sol, nós sabemos que ela é o que? Branca. Ok, pessoal? A luz do nosso Sol, ela é branca. Você poderia até me questionar, mas por que, professor? Mas a gente não vê meio amarelado, assim. Beleza, mas é devido à atmosfera da Terra. Então você sabe que, como a Terra é um corpo extenso, a Terra está uma certa distância afastada do Sol, suficiente, e o Sol acaba exercendo uma força gravitacional que consegue manter a Terra girando em torno do Sol. E como a Terra tem massa o suficiente, ela consegue aprisionar os gases em torno dela, devido à gravidade que a Terra gera. E quando a luz do Sol, ao tentar passar a atmosfera da Terra, o que ela vai sofrer? Quando a luz entrar em contato com os gases da atmosfera, a luz vai o quê? Vai se dispersar. Na dispersão dessa luz, você vê algumas cores no céu. Quando você olha para o céu, algumas cores diferentes, né? Porque houve uma dispersão da luz. Então você vai observar umas certas regiões do céu. Aí também depende do horário também, né? Você vai ver azul, ou você pode ver a cor da luz do Sol chegando aqui amarelada, devido que a atmosfera da Terra que dispersa a luz. Ao dispersar a luz, você vê algumas cores no céu diferentes, porque houve a dispersão da luz. Então você está vendo aquela cor num certo comprimento de onda.
você vê o azul no comprimento de onda e também numa dada frequência, e você vê o amarelo também numa dada frequência e na faixa do comprimento de onda no qual que você consegue enxergar, viu, pessoal? Mas a luz do sol, ela é branca. Se você tirar a atmosfera, conseguisse tirar a atmosfera da Terra, você conseguiria ver a luz o sol com a luz branca. Ok, pessoal? Mesmo você vendo, sabendo que o sol emite luz branca, que é a característica no qual comprimento de onda predominante, né? Mas ele emite também as diversas outras cores, diversas cores. Mas a cor predominante do Sol é a luz branca. É a mesma coisa, também existe estrelas vermelhas, no qual você observa lá. Você só tem que tomar o cuidado de não falar que aquela estrela ela só emite a cor vermelha. Na verdade, ela emite vários tipos de comprimento de onda, mas a cor predominante é o vermelho. Da mesma coisa assim, a estrela verde ou azul, então ela emite aquela cor porque o que está ocorrendo com ela? Aqueles comprimentos de onda que você vê ali, no qual, eu observei uma estrela azul, é porque ela está emitindo na faixa do comprimento de onda, no qual que é mais característicos aquela emissão de cor, mas ela também emite diversas outras cores em vários comprimentos de onda, viu, pessoal? Então só tome cuidado com isso aí, viu? Pra você não falar que a estrela só emite está emitindo aquela cor azul só naquela faixa do comprimento de onda. Então, ok? Isso não é verdade. Ela emite várias cores com diversos comprimentos de onda. Só que a cor predominante dela é o que? É azul. Beleza? Então essa é uma das características fundamentais. Ok, pessoal? Então, beleza? Eu acredito aqui que nós conseguimos utilizar aqui o simulador FET para descrever diversas características importantes em relação ao corpo negro. Então, qualquer coisa que você tiver dúvida, você lembra de voltar lá nos slides. Tá vendo que lembra com a hora que eu voltei lá nos slides, te mostrei em relação a esse pico aqui, ó. Então, quando eu aumentar a temperatura aqui, o que vai ocorrer? Esse pico ele vai se deslocar o quê? Para o comprimento de ondas o quê? Menores. Tá vendo as características fundamental que vai batendo quando nós vamos analisando aqui os diversos corpos negros aqui. Então, ok? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Valeu, muito obrigado e até mais.